119. Regressor Instruction. Capítulo 595. Borracha na minha cabeça. 2. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Eu não sei do que você está falando. Na verdade, eu não entendi do que ela estava falando. Ela apareceu do nada e murmurou sobre eu perder minha memória. Então como eu poderia? Era natural que eu não conseguisse controlar minha expressão. Foi muito breve, mas quando olhei para Xuejin com sentimentos complicados e todo tipo de constrangimento, ela começou a parecer ainda mais séria. Por que ela está tão séria? Ela estava jogando um jogo sem o meu conhecimento? Ou ela estava fazendo uma brincadeira? No entanto, com sua personalidade que a fazia odiar piadas baratas, não havia como ela estar brincando assim. Acima de tudo, eu estava muito preocupado com seu rosto cheio de sinceridade. Ela também não estava atuando. Como eu poderia não notar que seu ambiente estava cheio de preocupações? Percebi instantaneamente que algo estava acontecendo sem minha consciência. Quando fiquei perplexamente sem palavras, ela parecia ter se convencido de que suas suspeitas estavam certas. Não há necessidade de esconder isso, vice-mestre da guilda. Não. Porra, eu realmente não sei o que você quer dizer. Exatamente quando os sintomas começaram. Eu realmente não consigo entender do que você está falando. Você parece estar entendendo mal alguma coisa. Não é grande coisa, então vamos seguir em frente. Não é engraçado dizer que perdi a memória, que enlouqueci só porque fui esquecido algumas vezes. Você não deve perder tempo aqui. Junte-se à festa e faça o que quiser. De repente, jorrando bobagens como essa. Vice-mestre da guilda. Esse registro de estudo, você estava lendo há um tempo. Você estava ciente? Não, eu sei. Então, o que você está dizendo? Não, isso é porque eu queria dar uma olhada nisso novamente. Apertei minha mão e fiz um gesto dizendo a ela para sair, mas Xuejin não respondeu. Em vez disso, ela estava aderindo à atitude de que nunca deixaria o lugar até que eu lhe dissesse a verdade. Porra! Que diabo! Isso é por causa do estado do On, não é? Quanto mais tempo eu ficava no estado do On, mais minha mente ficava sobrecarregada, e os membros da guilda sabiam disso. Também se esperava que eu tivesse perda de memória de curto prazo. Afinal, não fui eu quem inventou quando apresentei o conceito de estado do On. Era uma espécie de truque em que eu não conseguia me lembrar de nada sobre o mundo inconsciente ou o que aconteceu enquanto eu estava no estado do On. No entanto, eu tinha certeza de que não tinha mostrado isso depois. Com o conceito de que a penalidade poderia ser reduzida ao máximo possível ao receber a bênção da deusa, apelei para que o estado de perdição fosse benéfico no final. Os membros do grupo não pareciam ter grandes dúvidas sobre a luz radiante de Benignore. Acima de tudo, seria natural que eles ficassem aliviados por não ter havido acidentes no ano passado. Embora eu tenha estado recentemente no estado do On uma vez, não me lembro de ter causado nada que justificasse ser pressionado pela sensação de ser interrogado. Claro, franzi a testa e agarrei minha cabeça como se estivesse doendo, e disse que não me lembrava da situação difícil. Para ser honesto, eu usei um pouco, mas não conseguia nem imaginar que de repente seria tratado como alguém carregando uma borracha na minha cabeça. Eu ouvi ciência disso do mestre da guilda. Yun-sung, o que há com você? Por que você está levando isso tão a sério sozinho? Não, sobre o que diabos você está tendo ilusões? Eu finalmente descobri que a razão por trás de sua expressão triste era Kyun-sung. Quando olhei para Xuejin, ela ainda estava olhando para mim com os olhos bem abertos. Eu não conseguia entender como Kyun-sung chegou a essa conclusão. O que me incomodou, porém, foi a conversa mais recente. Kyung. Sim. Você está bem? Se de repente. Oh, eu estou bem. Eu estava pensando em algo. Você não tem nada com que se preocupar. Onde estávamos? Estamos tentando descobrir se há uma maneira. Você está realmente bem? Ah, sim, estamos. Sinto muito. Nós definitivamente tivemos uma conversa como essa recentemente. Talvez uma das razões tenha sido que o tempo que passei conversando com Benignore no meio da minha conversa com Yun-sung foi prolongado. Eu fingi estar bem, mas na mente de Kyun-sung, o fato de minha memória do mundo inconsciente ter sido perdida deve ter sido um choque. Quando me lembrei de minhas memórias, o momento em que disse não quando ele perguntou se eu me lembrava dele permaneceu em minha mente. Eu pensei que era tudo apenas meus delírios, mas esse ainda era o tipo de raciocínio que parecia plausível.
Talvez o fato de eu já ter esquecido uma de minhas memórias tenha criado um romance shakespeariano sobre estar entrelaçado com peculiaridades. Pode-se dizer que foi minha culpa não ter sido cuidadoso, mas como eu poderia ter previsto que Kim Il-sung teria tido um pensamento tão estranho? Ele também não teria ficado convencido. Foi por isso que ele provavelmente emitiu uma ordem para Xu Yejin me testar. Ela provavelmente estava falando comigo dessa maneira porque tinha sua própria forma de consciência culpada. Ela deve ter ficado cada vez mais convencida depois de lembrar que muitas vezes eu perdi a cabeça, minha memória havia diminuído ou que muitas vezes piscava ultimamente. Eu queria ouvir suas conversas pessoalmente apenas para entender o que estava acontecendo. Uau, eles estão escrevendo uma história própria. Por que você não vai ser um escritor? Era como se eles tivessem visto muitos dos trágicos romances clichês. Admiti que houve muitos eventos chocantes, mas realmente não sofri de perda de memória. Eu já lhe disse muitas vezes que não há nada de errado comigo. O que há com esse absurdo aleatório? Não dê muita importância a isso. Apenas vá fazer o seu trabalho. Eu já sei tudo. Eu pensei que você tinha sido um pouco estranho ultimamente, mas... O que eu fiz? E o que você sabe? Eu queria resolver o mal-entendido, mas eles já haviam chegado a uma conclusão sem mim. Eu me perguntei se seria melhor dizer que isso estava realmente acontecendo. Haverá uma vantagem nisso. Por um lado, ela não tentaria me proteger cegamente. Como ela sabia que as emoções negativas afetavam o estado de Druon, ela se preocuparia não apenas com minha segurança física, mas também com minha saúde mental. Eu pensei que ela iria me envolver para que eu não tivesse que trabalhar, mas isso também não parecia um problema. Teria havido uma solução. Mas considerando que o segundo estado de Druon era o efeito da prisão, não havia essa opção. Devo apenas dizer que não há mais tempo. Foi um pouco demais, mas achei que ia funcionar. No entanto, tive que analisar mais, pois não sabia como isso aconteceria. Não, ela não vai acreditar em mim nesta situação se eu apenas disser não. Não seria melhor apenas admitir? Independentemente do que eu escolhesse, não seria o melhor, então eu não poderia fazer nenhum julgamento. Não era que não houvesse nenhuma maneira. Em vez disso, eu poderia criar um ambiente no qual eu pudesse me mover mais livremente do que atualmente. Olhei para Xu Yejin, que estava olhando para mim na frente da porta. Com um rosto que ainda não parecia ter suspeitas, ela estava perfeitamente convencida de que algo estava acontecendo na minha cabeça. Vice-mestre da guilda. A atmosfera já estava no lugar. Com o silêncio e o ar inquieto que envolvia a sala, Xu Yejin, com um rosto mal-humorado, engoliu em seco. Por favor, acredite em mim. Pelo menos os membros da Guilda Azul merecem saber o que está acontecendo na mente do vice-mestre da guilda. É minha responsabilidade. Não. O quê? Não é sua responsabilidade. Nada mudou por causa do recente incidente. Sério. Só você deveria saber disso. Ela parecia ter percebido que havia algo errado. Afinal, por favor, não deixe ninguém saber sobre isso. Nem mesmo Il-sung, Aya, Deokegu, os membros da Guilda Azul meus conhecidos. Eu não quero contar a eles ainda. Como nossa situação é terrível, não quero causar preocupações ou distrações desnecessárias. Ainda tenho algum trabalho deixado para fazer. Sim. Isso é absolutamente necessário. O que você está falando? Sobre? Não tenho muito tempo. O que você quer dizer? É exatamente o que você pensa. Não sei exatamente quando começou, mas há momentos em que minha mente fica um pouco embaçada. Houve momentos em que tive perda de memória de curto prazo, como antes. A razão é provavelmente. Provavelmente é por causa disso. Eu também tentei encontrar uma saída, mas ela me disse que não havia nenhuma. Quem? Benignore. Isso é verdade? Sim, recebi uma maldição da qual nunca poderei me recuperar. Isso? O que isso? Não é grande coisa. Eu não vou morrer. Vou perder lentamente minha memória. Se for curto, terei 3 anos e, se for longo, cerca de 5 anos. Espere. Como ainda não esqueci nada, você não precisa ficar assim. Estou me segurando surpreendentemente bem. Uma grande quantidade de inteligência é útil neste caso. Embora muitas vezes eu me perca no espaço ou me distraia, não esqueci o passado. Até o momento, isso não progrediu nessa medida. Por favor, não conte a outras pessoas. Como eu disse antes, há muitas coisas a fazer. Não sei quando e como as coisas vão piorar, então quero terminar tudo o que puder.
Além do trabalho que precisamos fazer para o Distrito 5, há muito trabalho que preciso fazer para nossa sobrevivência. É chato, mas o que posso fazer? Eu sou aquele que os deuses escolheram. Eu não tenho uma personalidade que sacrificaria muito por nada, mas, por enquanto, eu não sobreviveria tão bem se o continente sobrevivesse. Eu sei que é um pouco estranho para mim fazer isso, mas quero que todas as pessoas relacionadas a mim vivam. É por isso que não quero causar preocupações desnecessárias. Eu sou bastante capaz, você sabe. Há muitas coisas que posso fazer neste momento, muito mais do que você pode imaginar. Não quero perder nenhum segundo disso. Você realmente. Não conte a ninguém por enquanto. Apenas continue relatando que não há nada de errado, que estou saudável. Este é o meu pedido final. Enquanto faz isso, fale com eles a meu favor, hein? Isso é bom. Acho que ficou tudo bem. Eu me perguntei se Xuejin seguiria minha vontade, mas me senti confiante sobre isso se fosse ela. Eu tinha que ficar preso em tal estado por enquanto, então ficar quieto sobre isso obviamente proporcionaria conveniência e alívio para as preocupações de outras pessoas. Depois que nosso trabalho terminou, eu poderia dizer, Tada. Mas não havia absoluto. Todas as maldições estão curadas, e mesmo do ponto de vista da Guilda Azul, se Xuejin ficasse comigo, seria benéfico, pois não haveria necessidade de conseguir outra escolta. Não era muito natural que o centro de pesquisa me desse impulso. Era um negócio do qual eu não me arrependeria se mantivesse o truque por cerca de 2 anos. Eu sorri naturalmente. Foi então que notei o rosto de Xuejin, que parecia um pouco estranho. Espere. Por que você está chorando? Não, sério, por que você está chorando? O que está acontecendo de repente? Você está me fazendo sentir pena. Não chore, por favor. Regressor Instruction. Capítulo 596. Borracha na minha cabeça. 3. Era natural ter cuidado. Por que ela está fazendo isso? Ela está me fazendo sentir pena. A expressão de Xuejin estava uma bagunça. Essa foi a primeira vez que ela chorou tanto depois que Kim Sung a largou na velocidade da luz. Ela não fez nenhum som, mas seus lábios e olhos continuavam tremendo. Embora ela apressadamente cobrisse o rosto como se estivesse envergonhada, através de seus ombros trêmulos, eu sabia que as glândulas lacrimais de Xuejin ainda não haviam secado. Quero dizer, por que você está chorando? Por que você está levando isso tão a sério? Você nunca foi do tipo que reage assim. Eu inventei esse cenário porque pensei que não teria um efeito ruim. Eu esperava que Xuejin levasse isso a sério, mas não achei que ela teria esse tipo de resposta. Naturalmente, me senti um pouco culpado. Quem diria que ela iria explodir em lágrimas com as informações falsas superficiais que eu joguei? Quanto mais o tempo passava, mais se tornava embaraçoso. O lugar em que estávamos havia se tornado desconfortável, considerando que o silêncio ao nosso redor estava se tornando cada vez mais solene. Eu não teria ficado envergonhado se fosse qualquer outra pessoa, mas como era Xuejin, comecei a me sentir mais estranho. Quando quebrei o longo silêncio, ela respondeu quase imediatamente. Você está chorando. Você é mesmo. Quem disse que eu sou? Você chorou. Você ainda é. Eu não chorei. Eu não estou chorando. Parece-me que você está chorando. Eu não chorei. Por que você continua fazendo isso? Eu realmente não chorei. Eu não chorei. Eu não fiz. Ah, tudo bem. É. E é realmente tão importante nesta situação? Como você pode brincar assim? Você realmente teve que me perguntar? Não. Eu já sabia que você era lento, mas não sabia que era tanto. Você quer brincar nesta situação agora? Como você pode rir? Como você pode sorrir? Perdendo a memória. Sua mente está se desgastando. Como você poderia não dizer nada, mesmo sabendo disso? Ainda assim, eu o considero um amigo. Cheirar. Como você pode não me dizer nada? E ficar parado? Como? Como você lidou com isso sozinho? Por quê? Não torne a atmosfera séria novamente. Você está tornando isso estranho e me fazendo sentir pena. Eu não sabia se deveria dar um tapinha no ombro dela ou abraçá-la. Pensei nisso por um momento e senti como se devesse tentar evitar as duas opções. Ela não gostaria de qualquer maneira. Por enquanto, era melhor ficar quieto até que suas emoções diminuíssem. Parecia que a atmosfera pioraria se eu a provocasse ou tentasse consertá-la em primeiro lugar. Como esperado, logo depois de um tempo, ela conseguiu impedir que as lágrimas fluíssem. Seu nariz e olhos estavam vermelhos e, como se ela ainda não tivesse se acalmado,
Ela estava tremendo um pouco, mas não tinha mais problemas com conversas casuais. Ela parecia estar mais envergonhada do que o de antes, como se soubesse que mostrou uma reação vergonhosa. A habitual Xuejin provavelmente se encolheria se lembrasse do que aconteceu naquele momento. Era uma cena que eu não estava acostumado a ver. Bem, na verdade, não foi tão desagradável. Ufa, nosso Yejin estava pensando tanto em mim. Eu reprimi meu desejo de levantar meus polegares para ela. Você ficou tão triste. Koshiko. Eu fiz você chorar? Eu não sei o que você está pensando, mas acho que é melhor abster-se de ter pensamentos desagradáveis com uma cara desagradável, vice-mestre da guilda. Você não precisa falar assim. Agradeço que você tenha reagido assim depois de ouvir que seu amigo está doente. Suspiro. Quanto tempo se passou? Em resposta à reação dela que parecia mais séria do que o esperado, eu queria retirar tudo o que disse antes, mas dizendo a ela, na verdade, era apenas uma piada, mas eu não podia simplesmente dizer isso. Meu rosto não era grosso o suficiente para trazer essas palavras, considerando a atmosfera em que estávamos. Seria melhor garantir que ninguém descubra. Não se tornaria verdade se eu não fosse pego. Ao pensar nas leis imutáveis usadas em todos os lugares, ouvi sua voz novamente, forçando-me a responder com cuidado. Você não vai me responder? Bem, eu não tenho nada a dizer. É exatamente como você ouviu antes. Percebi isso quando fui visitar Benignore para tratamento. Claro, não havia nada de errado naquela época. Embora todas as minhas memórias do que aconteceu antes tenham desaparecido. Eu pensei que não foi grande coisa. Mas nem tudo correu tão bem quanto eu pensava. Com o passar do tempo, pouco a pouco, mais sintomas apareceram. Ainda assim, não era algo para se preocupar. Era só que eu não conseguia me lembrar do que aconteceu ou onde o escritório estava localizado. E houve momentos em que me perdi no espaço por um momento. Não é o suficiente para interferir na minha vida diária até agora. Isso faz 100. Não pode ser interrompido de qualquer maneira. Mesmo que pudesse, não posso mais receber tratamento neste momento. Deve haver alguma maneira. Não desista só porque Benignore disse isso. Eu não desisti. Realmente parece que eu me rendi. Você me conhece. Eu só acho que há algo mais importante agora do que meu estado. Honestamente, não estou nem um pouco desconfortável, mas ainda penso no que fazer se o conhecimento na minha cabeça desaparecer. Objetivamente falando, este lugar é mais importante do que minha cabeça neste momento. No entanto, se a ameaça não puder ser interrompida, todos nós morreremos de qualquer maneira. Como eu seria capaz de me deitar e descansar confortavelmente com isso em mente? Pare de se preocupar comigo. Vou pensar no que fazer com meu estado depois que tudo for esclarecido. Quem disse que eu estava preocupado? E eu vou dizer de novo. Por favor, mantenha isso em segredo de Insung e dos outros membros da guilda. Isso é. Por favor. Você parece ter recebido uma palavra de Insung. O que exatamente ele fez? Ele disse que existem algumas situações em que ele ficou desconfiado. Não tenho certeza, mas ele acha que você piorou recentemente. Ele me disse que talvez você tenha perdido a memória ou esteja tendo um problema mental. Certo, eu sabia. Eu também tive algumas coisas que me incomodaram. Quando você voltar, por favor, diga a ele que ele parece ter entendido mal, que não há nada de errado comigo. Por que você está tentando esconder isso? Bem, não é uma coisa boa para mim estar falando sobre isso em todo lugar. É algo que posso guardar para mim. Eu posso cuidar de mim mesmo. Não quero que ninguém se preocupe desnecessariamente e simpatize comigo. Seria melhor que todos soubessem, no entanto. Todo mundo precisa saber. Eles devem, vice-mestre da guilda. Não, eles não precisam. Só você deve saber disso. Essa é a melhor opção. Se você contasse a toda a vizinhança sobre isso, a razão pela qual eu mencionei isso seria anulada. É porque sinto que vou ficar estressado. É algo que eles descobrirão naturalmente de qualquer maneira. Não quero ser sobrecarregado por coisas fora do trabalho por enquanto. Por favor, guarde para si mesmo. Muito obrigado. Não, por que você está chorando de novo? De repente, ela baixou a cabeça novamente. Quem diria que ela poderia ser tão sensível? Sim, chore o quanto quiser, Yejin. Chore e mostre sua inocência para o conteúdo do seu coração. Pois. Agora, eu vou fazer isso. Sim. Por enquanto, pelo menos. No entanto, não concordo com as suas palavras.
Você deve contar a eles algum dia. Eu sei que esse tipo de interesse não seria agradável, mas você não pode enganá-los por tanto tempo. Até então, eu vou ajudar. De muitas maneiras. Obrigado. Você não precisa ser muito grato. Sim. Você não precisa ser grato. Em vez disso, sinto muito. Não há nada para se arrepender. Apenas siga em frente. Oh, lembre-se de que ficarei preso aqui um pouco depois que a pesquisa nesta área terminar. Sim. Ok. Tudo bem. Obrigado. Mais uma vez, vi Xuejin chorando como se seu banco tivesse sido roubado. Foi estranho vê-la enxugar as lágrimas com a mão esquerda, mas eu estava cheio de um pensamento caloroso afirmando que estava fazendo uma tarefa necessária para um estudo tranquilo. Embora minha consciência se sentisse culpada, meu raciocínio era animador, dizendo que seria mais confortável para mim no futuro. Ainda assim, vou continuar sentindo pena disso. No entanto, só porque eu estava arrependido, isso não significava que eu poderia ficar em silêncio sobre essa suspeita. Eu tive que escolher. Naturalmente, escolhi a melhor de todas as opções. Eu não pensei que eles acreditariam em mim se eu apenas dissesse: "Oh, nada aconteceu, então, por favor, me deixe em paz." Não apenas Xuejin, mas Kim Un-sun também. Em vez disso, seria mais crível se Xuejin transmitisse meus pensamentos a Kim Un-sung. Não seria mais razoável ganhar tempo de forma constante do que gastar tempo constantemente dando desculpas. Agora, pare de chorar. Preciso criar um espaço mais privado. Eu me senti mal por continuar aumentando a distância entre nós, mas se Kim Un-sung soubesse do lugar em que estávamos, eu não queria nem imaginar como ele reagiria. Como era oficial que havia mais do que algumas coisas que tínhamos que conseguir, eu tinha que fazer isso de forma mais profissional do que antes. Não importa o quanto eu perguntei ao lixo incompetente de Benignor e Eluna, nenhuma boa notícia parecia sair ultimamente. Não era natural que esse fosse o único lugar em que eu pudesse me apoiar. Eu queria trazer Belial, mas muitas condições tiveram que ser atendidas para que Belial, que fez um contrato com Beningori, fosse convocado para o nosso mundo. Na melhor das hipóteses, o buraco que Benignor estava bloqueando poderia ser esticado novamente por Belial, então isso também era algo que eu tinha que tomar cuidado. Como a situação acima era complicada, pensei que no esconderijo seria inevitavelmente mais complicado. Quando me sentei e olhei em volta para as coisas que não tinha visto antes com seriedade, balancei a cabeça. Isso não vai ficar ruim se eu continuar cavando. Claro, eu não pensei que os homúnculos ou quimeras seriam capazes de preencher a vaga do herói escolhido pela espada sagrada. Em particular, as quimeras eram apenas de nível heróico ou, na melhor das hipóteses, só era possível chegar a uma classificação lendária. Claro, seria melhor do que nada, mas devido à sua natureza, havia muitos problemas em usá-lo ativamente e havia diferenças na própria qualidade. Há também um problema com o reconhecimento. Em primeiro lugar, não era apenas a magia negra que havia servido como suas raízes, mas sua própria aparência a tornaria difícil para eles lutarem com a luz. Basicamente, algumas coisas sobre o físico do monstro me incomodavam. Não ficaria tudo bem se eu mudasse a aparência. Era correto usar tudo se pudesse. Eu não estava em posição de ser exigente sobre isso. Se eu não tivesse a espada sagrada, então eu traria uma espada mágica e a usaria. Parecia que algo atingiu minha cabeça como um raio. Como se estivesse esperando há muito tempo, uma voz começou a vir à minha mente. Isso é tudo que você precisa. Regressor Instruction capítulo 597, borracha na minha cabeça. 4. Perguntei se essa era a única coisa que você precisava. Você é exatamente como eu vi, ouvi falar e li. Não posso dizer que você é uma pessoa particularmente perversa, mas você é a primeira pessoa que conhecia possuir uma alma tão nojenta. É muito divertido ter uma conversa como essa. Foi apenas por um momento, mas fiquei assustado com aquela voz. O instinto lisonjeiro em relação aos que estão no poder já gravado em meu corpo me fez falar sem o meu conhecimento. Puxa! Eu não sei quem você é, mas é uma honra, ou melhor, uma honra esmagadora poder falar com você assim. Fico lisonjeado em ouvir sua bela voz. Que tipo de negócio você tem em mente que precisa desse mortal inferior? Inferior? Não combina com você. Você já é diferente dos insetos comuns, então como eu poderia descartá-lo como inferior como os outros humanos? Eu sei que você já conversou com Belial, aquele garoto. Estou errado. Belial foi generoso com esse humano inferior.
Como eu poderia estar na mesma linha que os demônios supremos? Eu não sei. Muitos querem trabalhar com você além de Belial, Paimon, Vazim, Moloque e o 72º corpo. Todos os demônios que desejam o mesmo que eu estão esperando por você. É uma honra. Quem diabos foi? Esse pensamento passou pela minha cabeça. Uma coisa de que eu estava convencido era que o demônio que falava comigo não era um demônio comum. Eu esperava isso muito no momento em que deu muito poder aos empreiteiros demoníacos, mas não consegui pensar direito na situação repentina. Você está bem? Vice-mestre da guilda. Vice-mestre da guilda. Porra. O que devo fazer? Eu não conseguia pensar em nada, e Shueijin estava mordendo os lábios com força e examinando meus movimentos, me fazendo perceber que o momento para conversar com o demônio não era tão bom assim. Esse tipo de suspeita não surgiu por causa da minha conversa com Benignori em primeiro lugar. Eu não tinha certeza como Shueijin, que apenas dava e recebia histórias com lágrimas, seria capaz de aceitar o que estava acontecendo. Eu nem sabia por que um demônio tão grande e nobre falou pessoalmente comigo naquele momento. Eu me perguntei se estava gostando de eu estar em apuros. Afinal, todos os demônios tinham um lado rancoroso. Por favor, espere por mim lá fora por um segundo. Tenho algo urgente para fazer. Não é nada perigoso, então deixe-me ficar sozinho por um minuto. Estou muito bem. Você está sentindo alguma dor? O que eu? Como? Como eu? Vou trazer um padre. Você não deveria ficar aqui. Não, estou bem, então me deixe em paz. Foda-se. É algo importante, Yejin. É muito importante. Eu estou muito bem. Então. Só para. Um minuto. Só por um minuto, não intervenha. E por favor, deixe-me em paz. Não é algo que pode ser resolvido com o poder divino. E não é que eu esteja doente. Estou atordoado. Você nem precisa se preocupar. A situação estava piorando gradualmente. Como eu poderia me concentrar na outra conversa quando Shueijin, que estava olhando para mim com desespero, ainda não havia saído da sala? Mordi meus lábios com firmeza ao pensar que o mal-entendido poderia ficar maior do que eu pensava, mas não podia perder essa oportunidade. O demônio era um executivo. Aquele que veio me visitar não era o gerente do meu parceiro de negócios, mas alguém que se presumia ser o presidente de uma grande empresa. Ele chamou Belial, que era o comandante do 27º corpo entre os 72 demônios, de criança. Não, ele teria entrado no top 10 até então, e ainda assim a situação persistiu. Havia realmente necessidade de mais explicações? Estava até mesmo casualmente chamando os nomes de outros monarcas, como Paimon, Vazim e Moloch. Não seria estranho pensar que o demônio estava incondicionalmente classificado entre os 5 primeiros. Vice-mestre da guilda. Por favor, pare. Foder. Yejin, estou ocupado agora. Estou incomodando você. De jeito nenhum. Como você pode ser um distúrbio? Longe disso, na verdade. Tenho tempo mais do que suficiente para gastar com alguém tão transcendental quanto você. Por favor, continue falando confortavelmente. Você é definitivamente divertido. Eu entendo agora por que essas crianças estavam interessadas em você. Eu também pessoalmente tenho muito interesse em você. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas por usar esse método um tanto rude de entrar em contato com você. Como você sabe, no nosso caso, existem maneiras limitadas de influenciar o continente diretamente. O mesmo vale para os outros, mas no meu caso, é um pouco mais duro. Portanto, peço desculpas educadamente mais uma vez pelo fato de que só posso cumprimentá-lo dessa maneira. Do que exatamente você está falando? Estou lhe dizendo que dei a alguns insetos algum poder para levá-lo a este lugar. Puxa. Você não precisava se preocupar com tudo isso. Em vez disso, você chegou a esse ponto porque queria se encontrar com esse humilde mortal. Estou mais do que muito honrado. Não posso agradecer o suficiente. Não há necessidade de se humilhar assim. Deixando isso de lado, ainda estou surpreso com o quão nojento é sua alma. Achei que esse tipo de bajulação não me afetaria, mas suas palavras dão uma sensação tão estranha de superioridade. Faz muito tempo que não sinto esse sentimento. É divertido. Sim, isso é divertido. Eu não deveria ficar parado assim. Vou trazer Helena. Ellie. Helena. Não, por favor, não faça isso, deputado Chu. Este presidente está dizendo que ela está se divertindo. Estou bem. Estou bem. Então, deixe-me ficar sozinho por um minuto. Você sabe que esse tipo de coisa não vai funcionar. Em mim. Não é? Só.
Deixe-me na solidão. Eu só preciso de um momento. Isso está realmente bem, vai ficar tudo bem. Então não se preocupe e fique tão confortável quanto necessário. Em vez disso, quero me desculpar por essa bagunça. Eu gostaria de ter uma conversa cara a cara. Mas parece um pouco difícil agora, não? Não é. Você pode me ligar imediatamente. Seria apenas por um momento. Seu corpo físico desmaiaria. Puxa. Você não precisa se preocupar com isso. Isso não importa nada. Vou permitir uma breve conversa com alguém que tem uma alma pura. Se você deixar este lugar durante o tempo em que estiver desmaiado, eu também estarei em apuros. Por enquanto, vou levá-lo lá, vice-mestre da guilda. Não. Não saia ou conte a ninguém. Preste atenção às minhas palavras. Por favor. Yejin. Mantenha minhas palavras em mente. Você não deve deixar este lugar. Espere um minuto, só um minuto. Vou levá-lo lá agora. O cenário mudou imediatamente. Parecia que minha mente estava sendo sugada para algum lugar, assim como quando fui para a mesa de negociações com Belial e Benignore. Em um instante, eu estava em uma sala forrada com móveis de estilo clássico, e em uma grande mesa havia comidas luxuosas que eu nunca tinha visto antes. Espero que Xuejin siga a minha ordem. Enquanto eu me preocupava com os assuntos atuais, não pude deixar de notar alguns mordomos entrando na sala depois de alguns minutos. O típico de meia-idade, que tinha um belo bigode, não disse nada para mim e silenciosamente derramou vinho em um copo vazio. Não seria irracional sentir-se estupefato. Eu me senti confuso se era realmente o mundo inconsciente ou se meu corpo estava realmente movido. No momento em que pisquei, encontrei meu corpo sentado em uma cadeira, minhas mãos segurando um garfo e uma faca. Porra, o que diabos é isso? Embora eu abrigasse esses pensamentos blasfemos em minha mente por um momento, balancei a cabeça e imediatamente os removi. Isso porque eu vi uma mulher olhando para mim bem na frente dos meus olhos. Ela tinha longos cabelos negros e olhos negros. Não era o mesmo tom e cor preta que os humanos tinham. Seria mais preciso descrevê-lo como olhos e cabelos que eram epítome da escuridão total. Estava longe da cor que os humanos podiam ver a olho nu. Foi incrível o suficiente para me fazer pensar profundamente sobre isso sem saber. Eu me senti diferente de quando vi Belial pela primeira vez. Não havia sentimento de domínio que me fizesse tremer sem o meu conhecimento. Em vez disso, parecia que ela deixava as pessoas muito confortáveis. Escusado será dizer que sua expressão sorridente era linda. Ela tinha uma aparência que definitivamente não era normal para um demônio. No entanto, a mulher na minha frente era definitivamente um demônio. Um alto escalão, aliás. Ela disse que foi ela quem deu poderes aos empreiteiros, mas eu também os usei para me levar até onde estava. Eu não tive escolha a não ser admitir que meus pensamentos anteriores, que aplaudiram a vontade ardente e os esforços dos empreiteiros demoníacos, estavam errados. Se todas as palavras do belo demônio diante de mim estivessem corretas, elas provavelmente não a invocaram. O demônio simplesmente escolheu ser invocado. Claro, o método que eu tinha acabado de declarar não era nem mesmo uma opção para demônios comuns. Eu não tinha visto ou ouvido um demônio que pudesse aparecer só porque queria, mesmo dentro das fileiras do 72º corpo. A razão pela qual ela foi capaz de escolher esse método deve ter sido relacionada à sua posição. Eu não conhecia toda a extensão da hierarquia de eu, mas era razoável pensar que ela estava pelo menos no quinto, não, terceiro lugar. Se eu supusesse que ela era um demônio que estava realmente em terceiro lugar ou superior, tinha posto os pés no continente, nem mesmo Benignore seria capaz de lidar com ela sozinho, e eu não estava dizendo isso porque eu desprezava a deusa. Uma coisa de que eu podia ter certeza era que aqueles acima de Benignore seriam enviados para o continente. Não apenas isso, mas o continente entraria naturalmente em um estado de caos no processo. Isso provavelmente não era o que o demônio, que deveria ser classificado como moderado, iria querer. Esse é um raciocínio interessante. Quase todos eles estão certos. A razão pela qual só pude encontrá-lo dessa maneira e que tem uma tendência moderada estão corretas. Me desculpe se eu estava sendo arrogante. É importante enfrentar e entender adequadamente alguém que você vê pela primeira vez. Então, você descobriu meu nome? Para ser honesto, é um pouco difícil dizer. Se você pensar um pouco mais, chegará a uma resposta. Como você pode pensar, não há muitos demônios que podem ser convocados à vontade e podem exercer influência sobre o continente. Você gostaria de dar um palpite? Vai ser um bom entretenimento.
Ela era Baal, a primeira colocada, ou Agares, a segunda colocada. Ou talvez fosse Vassago em terceiro lugar. Não havia chance de ela ser Gamijin ou Marbas, considerando que ela merecia mais do que o quarto ou quinto posto. Não seria melhor pensar que ela era uma das duas primeiras suposições? Eu não sabia quanto poder os demônios classificados entre os 8 primeiros tinham, mas ela não era de forma alguma um demônio comum. Não havia sentido em pensar muito sobre isso. Qualquer um não foi uma má escolha, de qualquer maneira. O demônio supremo, parecendo bonito, nobre e poderoso, parecia ser do tipo bastante compreensivo. Isso é divertido. Com licença, mas você é Baal. Você está enganado. Eu também não sou Agares. Ela estava sorrindo como se a situação fosse agradável para ela. Além disso, meu nome não está incluído em um dos comandantes da 72ª Legião. Quando olhei para ela sem expressão, vi 12 asas de breu se espalhando por trás de suas costas. Sua beleza era indescritível, e eu me peguei murmurando sem saber. Eu não tinha certeza se estava certo, mas não pude deixar de cuspir o nome pendurado na minha garganta. Eu pensei que deveria. O anjo caído. Sim. Eu sou um do que os mortais de várias dimensões chamam de 7 demônios. Acho que seria melhor me apresentar novamente. Estou ansioso para trabalhar com você, Lei Keylong. Meu nome é Lucifer. Regressor Instruction. Capítulo 598. Lucifer. Por um breve momento, olhei para ela sem expressão. Os 7 demônios. Eu nunca tinha ouvido falar do fato de que havia um demônio reinando sobre o 72º corpo. Antes disso, nem Belial nem Benignore havia mencionado isso. Limur e Ronov também. Em termos de contexto, eu deveria ter pensado nisso como uma linha semelhantes aos superiores de que Benignore falou. Esse raciocínio parecia estar alinhado com o motivo pelo qual ela queria esconder o fato de que havia pisado em nosso mundo e como ela poderia se convocar por sua própria vontade. Porque ela veio me ver permaneceu como minha principal questão, no entanto. Não pude deixar de me perguntar por que o presidente de uma grande empresa veio me procurar. Claro, eu poderia deduzir um bom motivo. Eu não era um novo funcionário esperando por uma entrevista. Em vez disso, eu era alguém esperando para ser promovido a um cargo executivo ou gerencial. Don Quixote, o gerente que um dia dirigiria sua própria empresa, era um talento inovador cujos ideais ditariam o futuro e era um novo vento que traria a criatividade para erradicar estagnação. Se eu tivesse que escolher uma posição no inferno, teria sido obrigado a servir como comandante da 72ª Legião. Na verdade, se eu conseguisse esse papel, não seria como estar no comando de uma empresa afiliada. Não é de admirar que Lúcifer, que liderava o grupo, quisesse me ver pelo menos uma vez. Considerando que até mesmo seus concorrentes estavam interessados, eu era digno o suficiente para ele marcar uma reunião, no mínimo. Claro, era vago concluir que era apenas por esse motivo, mas ninguém discordaria de que havia algo em jogo até certo ponto. Eu me perguntei se poderia tentar me aproximar daqueles classificados acima de Benignore também. Em meio a muitos pensamentos e especulações, olhei para Lúcifer, que me olhava com interesse em seus olhos. Parece-me que você está curioso. Para ser honesto, estou. Claro, sou grato por você ter visitado um mortal humilde como eu, mesmo que isso significasse ir tão longe, mas não posso deixar de ficar curioso sobre os motivos por trás de tais ações. Não poderia ser comum, não há necessidade de pensar demais. Você pode pensar nisso como eu saciando minha curiosidade. Ouvi muitas histórias de Belial e Lemur de que você foi crucial para melhorar o desempenho daquele garoto. Não só isso, mas você também ajudou Ronov a conseguir o cargo de comandante do corpo. Ronov se tornou comandante do corpo. Como eu ajudei? Mesmo que eu quisesse parecer indiferente, não consigo parar de me interessar por você. Honestamente, já faz um tempo desde que eu estive neste mundo. Se não fosse por você, eu não teria vindo aqui, entendo. Muito obrigado por dizer isso. Você não precisa ser tão rígido. Eu sou seu fã. Não devemos ficar assim. Por favor, sirva-se da comida. Tudo bem. Eu senti como se ela estivesse tentando tornar a atmosfera o mais confortável possível. No entanto, teria sido melhor se ela não tivesse preparado um jantar tão luxuoso. Tudo teve um preço. Não seria errado pensar que a razão pela qual o anjo caído estava agindo de forma amigável era porque ela tinha algo que queria. Como eu poderia não conhecer a regra básica da troca equivalente? Parecia que ela estava dizendo,
Eu te tratei tanto e até tenho algo para dar a você, então você deve me retribuir por sua vez. Era um método clássico, mas ainda funcionava. Claro, pensado nisso, percebi que tinha que ficar encantado por ela ser social ao meu redor. No entanto, era melhor evitar negócios em que eu tinha mais a perder do que ganhar. Espero que a refeição se adapte ao seu gosto. Claro, não estamos realmente comendo. Mas ainda desejo que satisfaça nosso general da Legião Lake Leone, que come como um pássaro. É mais delicioso do que qualquer coisa que eu comi antes. O mesmo vale para o vinho. Este humilde humano não sabe o que fez para ser tratado de forma tão incrível, eu te disse. Eu sou seu fã. Eu gosto um pouco desse livro popular. Não, honestamente, eu realmente gosto disso. Recentemente, tenho me divertido enquanto assisto você em segredo. Bem, esta é uma história paralela, então vamos ignorá-la. Você não vai se interessar muito pelo que eu penso de você, não é mesmo? Eu não sabia como diabos o anjo caído estar naquele livro estava relacionado a ser amigável comigo, mas era verdade que eu não estava interessado em investigar mais. Acho que você está mais curioso sobre o que vai ganhar e qual é o custo. Isso estava correto. O que posso lhe dar é limitado. Se eu pudesse, resolveria seus problemas para você, mas isso não é possível no meu estado atual. Claro, não posso dizer que é totalmente impossível, mas se você estiver na minha posição, rapidamente perceberá que há muitas restrições aos seus movimentos. Eu acredito que você entende, claro, eu entendo. Você não precisa explicar nada, não há necessidade de escrever um contrato. Você apenas tem que ouvir meu pedido. Então, o que foi? Por enquanto, fiquei quieto. Levantei meu copo antes que ela pudesse responder, pois fiquei com sede. O anjo caído do outro lado da mesa também ergueu o copo e sorriu. Eu, sem saber, pensei que ela era linda, mas parecia estranho, e ela parecia ter visto através do meu nervosismo. Em pouco tempo, besteiras inaceitáveis fluíram por seus lábios com cuidado. Eu quero outro daqueles que estão com você, o humano de alto escalão, que... Isso era impossível. O que estava acontecendo com essa besteira, vadia corvo louca? Por que ela estava rindo? Não. Não é isso que quero dizer. Eu não estou dizendo para você machucá-lo. Em vez disso, é uma proposição que pode ser benéfica para você. Sim, estou falando sobre o humano Kim Sung. Eu não entendo exatamente o que você quer dizer, não se preocupe. Não há necessidade de mostrar hostilidade. Não há malícia por trás das minhas palavras. Eu não estou tentando tirar seu humano. Eu apenas pensei que seria bom se ele pudesse se juntar a nós. Claro, sua disposição é muito diferente de compartilhar a vontade com os demônios, mas... Se você estiver com ele, acho que ele será capaz de se acostumar com isso mais cedo ou mais tarde. Era isso que ela queria dizer? Na verdade, eu estava preocupado que ela estivesse fazendo uma sugestão ridícula. No entanto, depois de ouvi-la, achei que seu pedido não era nada além de um pouco inesperado. Talvez não fosse possível. Eu tinha pensado sobre isso por um momento, mas era definitivamente uma ordem impossível. A hostilidade de Kim Il-sung em relação aos demônios estava além da imaginação. Ele até ficava bravo só de pensar neles. Não parecia particularmente estranho que Lúcifer, o anjo caído que uma vez se dizia pertencer à luz, estivesse interessado em Kim Il-sung, mas... Ela estava dizendo isso sem conhecer nosso Il-sung. Mesmo se eu dissesse que poderia trazer Kim Il-sung para o lado deles, eu ainda poderia apostar tudo o que eu possuía que ele não se moveria cooperativamente. Talvez os demônios estivessem desconfiados de Kim Il-sung indo para a facção adversária. Talvez eles não o quisessem necessariamente, mas talvez não gostassem de ter um talento roubado por uma empresa rival. A sinergia entre Kim Il-sung e o lado da luz era muito boa, afinal. Parecia que os assuntos nos seus estavam indo um pouco mais benéficos do que eu imaginava. Eu sabia que eles seriam apaixonados por ele, mas não pensei que iriam tão longe. Fiquei intrigado com o fato de que ele ainda não havia sido contatado, mas parecia que os dois campos estavam testando um ao outro. Não estou pedindo que você o convença ou use qualquer meio necessário. Se você assumir a posição de comandante do corpo, ele provavelmente seguiria. Você só precisa falar com ele para que ele possa aceitar os fatos quando chegar a hora. Eu não sei. Não tenho certeza se isso é possível, mas também não seria uma proposta ruim para você. Pense nisso. Isso era verdade. Se eu realmente tivesse que escolher um dos lados, não seria benéfico levar Kim Il-sung comigo?
Mesmo que eu tivesse Belial e Benignore, não poderia ser melhor do que me mudar com alguém em quem eu realmente pudesse confiar. Talvez Kim Il-sung, que não tinha senso de política, também quisesse que eu ficasse ao seu lado. Se ele percebesse que poderíamos ascender juntos, ele certamente me puxaria para a luz. Se é isso que você realmente quer, eu aceito por enquanto. Mas acho que você já conhece os detalhes do contrato entre Belial e Benignore. Em primeiro lugar, Benignore tem o direito de negociar. Isso é uma proposta melhor sair do lado deles. Seria natural que isso me abalasse. O que está acontecendo aqui agora? É prático, mas é uma violação do contrato. Pode ser desagradável, mas estou levando isso a sério, Lucifer. Pensei que talvez isso fosse mais útil do que apenas concordar em agradá-lo. Sim, eu sei. Eu sei quem você é. Fico feliz que você esteja levando isso mais a sério do que eu pensava. Se houver algo mais em que eu possa ajudá-lo, farei o meu melhor. Eu balancei a cabeça por enquanto, mas a nuance de não ter certeza permaneceu. Sua resposta não foi tão ruim, pelo menos. Talvez ela me teste um pouco mais. Ou ela oferecerá outras condições. O contrato não pode ser quebrado. Olhei para o anjo caído na minha frente enquanto pensava nisso. Ela ainda estava sorrindo como se não soubesse o que eu estava sentindo. Os mordomos bigodudos, de pé, serviam vinho silenciosamente em copos vazios. É uma pena que eu esteja conduzindo um acordo onde vou perder muito. Bem, eu não acho que isso realmente importe. Você é mais adequado para a nossa facção, muito melhor do que a deles de qualquer maneira. Você também está ciente disso, certo? Para ser honesto, admito que há uma grande probabilidade de que eu vá para o inferno, mas não sei o que o futuro me reserva. Ainda assim, o fato de eu não ter dado uma resposta desleixada, mesmo verbalmente, é minha maneira de mostrar que respeito o supremo demônio Lúcifer. Espero que isso não te irrite. Seu rosto parece que você está preocupado com o futuro. Eu não vou negar. A atmosfera não parecia estar arruinada, então eu esperava que ela simplesmente deixasse passar. Bem, isso é melhor. Se você respondeu imediatamente, eu não teria gostado. Então, chega de falar sobre mim, e vamos falar sobre você. Você parece estar lutando muito recentemente. Eu sei mais ou menos sobre sua situação. Eu sei que você precisa de um novo poder também. Quero lhe dar minha própria força, mas, infelizmente, o comprimento de onda do comandante Lee Kyong parecia se encaixar melhor com Belial. Se você se forçar, posso aceitar, mas como o resultado não seria tão bom, não posso recomendá-lo. Claro, eu não tinha intenção de recebê-lo. Eu gostaria de lhe dar até 10 asas de presente, mas, se houvesse algum efeito colateral, eu preferiria recusar. Parece impossível com aquele corpo parecido com uma larva. Oh, não se engane. Não estou criticando você. Mesmo que você queira me dar algo, não estou em posição de pedir nada agora. Em vez disso, usarei qualquer presente que você tenha para mim com grande e esmagadora gratidão. Vou cortar as gargantas do Deus exterior mimado e aqueles pombos sujos se abrem. Também vou trabalhar duro para declarar que este continente está se movendo nas palmas de suas mãos. Você tem uma expressão bastante interessante. Eu não senti a sinceridade, no entanto. Se eu pudesse, eu mesmo iria para a batalha, mas acho que não posso fazer isso. É melhor mostrar algumas coisas. Você gostaria de verificá-los por si mesmo. Agora estava feito. Eu não sabia exatamente o que era, mas estava feito. Quando olhei para Lúcifer com uma expressão que teria dito a ela que eu havia jurado lealdade a ela pelo resto da minha vida, ouvi uma breve gargalhada. Regressor Instruction. Capítulo 599. Lúcifer. 2. Exercer influência no continente exige um poder considerável. Não só daqueles que mergulham na luz, mas também de nós. Não quero sobrecarregá-lo, mas acredito que um dia haverá uma recompensa por isso. Você é o melhor, Lúcifer. Existem algumas coisas. Então dê uma olhada. Assim que acenei com a cabeça, vi os mordomos de bigode trazendo algumas coisas. Eles eram provavelmente o que os demônios chamavam de espadas amaldiçoadas. Eu não sabia se eles já estavam lá ou se ela os preparou especialmente para a ocasião, mas eu já sabia que os itens eram de grão mito sem ter que olhar para eles com os olhos da minha mente. Houve alguns problemas, no entanto. Parece muito com uma espada mágica. O design nojento era o problema. Havia um com centenas de globos oculares rolando nas alças, olhando em volta como se estivessem vivos. Outro foi projetado como a boca de uma besta. Eu não sabia se ele me viu,
mas virei minha cabeça para longe da arma babando com a língua saliente vorazmente. Eu não sabia por que sua língua enorme e comprida agora continuava apontando para mim. Parece que alguém está gostando do general da Legião Lake Leone. Eu não queria ser apreciado por isso. Entre os armamentos diante de você, alguns são para aqueles com um pouco de gosto especial. No caso desse, tem 6 línguas. Acho que será um parceiro divertido se for do seu gosto. O que você acha? Pessoalmente, quero ver Lake Leone brincando com esse. Está tudo bem. Como meu poder físico é baixo, é difícil para mim lidar com uma espada amaldiçoada. Embora seja na forma de uma espada, também existem armas amaldiçoadas que têm a função de amplificar o poder mágico. No entanto, há um pequeno problema. Ele consome o sangue do usuário como um médium. Não, obrigado. Isso também não deveria acontecer. Há uma desvantagem de devorar lentamente sua alma, mas também há uma espada amaldiçoada que transforma o portador no espadachim mais forte, aquele com o fantasma de um velho na gema gritando. Eu nunca iria pegá-lo. Eu pensei que seria amaldiçoado no momento em que o fizesse. Todos os itens apresentados pareciam que eu cairia no inferno só de olhar para eles. Não era irracional segurar esse tipo de espada e incitá-la como uma espada sagrada. Era pelo menos apropriado fazê-lo parecer sagrado, pelo menos do lado de fora. Somente o guerreiro escolhido pela espada sagrada poderia substituir o dono anterior dela. Era possível afirmar que os que estavam diante de mim eram espadas sagradas, apesar de parecerem vis e nojentos. Nesse sentido, todas as espadas amaldiçoadas que Lúcifer trouxe estavam fora de questão. Eu realmente queria culpá-la por ter apenas isso, mas isso poderia significar minha morte. Claro, já que todos eles eram inúteis, eu deveria ter escolhido qualquer um deles, mas não importa como eu olhasse para eles, eles não combinavam com a identidade do Exército da Luz. Eu não tinha certeza de como explicar o assunto. No entanto, parece que você não tem nada do seu agrado. Achei que selecionei alguns muito bons. Por que você não pega aquele que quer desesperadamente você? Isso é um pouco. Lúcifer, ó Diabo Supremo, e governante de toda a beleza deste mundo. Peço desculpas por dizer isso, mas existe uma espada um pouco mais simples. Como você poderia esperar, por causa da minha posição no continente, eu pensei que você diria isso. No entanto, a maioria das armas que possuo tem o mesmo aspecto. Droga. Eu não tive escolha a não ser escolher aleatoriamente. Eu pensei que a espada do velho presa em uma joelha gritando alto era a melhor opção de todas elas. Eu teria apenas que seguir a história de que o guerreiro que salvou o mundo séculos atrás se selou para gerações futuras. Eu vou te amaldiçoar. Você maldito. Bastardos. Eu vou matar. Iquilinho. Darei. Muta. Eu nem queria levar o velho, de qualquer maneira. Olhando para ele novamente, pensei que a arma cheia de globos oculares ficaria bem, embora fosse um pouco nojento. Ranger. Creac. Eu teria que passar por isso também. Chore, infernos amarão. Eu não sabia o que significava, mas aquele também foi uma falta. Eu me perguntei se havia alguma espada normal entre eles. Isso não significava que eu poderia simplesmente pegar a língua. Eu pensei que a função era definitivamente boa, mas senti que consumiria meu poder mágico todos os dias. Acima de tudo, a aparência em si era grotesca. Tinha 6 línguas esvoaçantes. Eu não conseguia nem dizer a eles que essas eram as línguas de Benignore. Só de pensar nisso me fez lutar. Se sim, que tal este, Lúcifer, que estava ligeiramente sorridente, mostrou-me uma espada que parecia normal. Talvez todas as espadas anteriores fossem apenas uma cortina de fumaça para ela ver e aproveitar minhas reações. Achei que era de mau gosto, mas balancei a cabeça quando olhei mais de perto. A 666ª espada sagrada do anjo caído, grau mítico, tinha um brilho que me fez, sem saber, cair o queixo. A espada cinza era impressionante. Tinha a imagem de um deus esculpido em uma forma muito clássica, fazendo-me sentir divindade por algum motivo. Claro, a energia que estava saindo me fez franzir a testa, mas foi suprimida a ponto de não poder ser notada a menos que eles tivessem os olhos da mente. Era uma espada que se encaixava em todas as condições que eu precisava. Tive dificuldade em conter um sorriso. Claro, já que foi amaldiçoada, deve ter havido efeitos colaterais ou penalidades, mas não importava, já que eu não seria o único a usá-lo de qualquer maneira.
Lúcifer sorriu como se tivesse visto a reação em que eu não conseguia esconder minha alegria. É. Realmente tudo bem para eu receber este tesouro inestimável. Sim, acredito que haverá uma recompensa no futuro, é claro. Farei o que for preciso. Para lhe dar algo em troca equivalente a este armamento, estou ansioso por isso, General da Legião Lei Keelong. Se eu pudesse, passaria mais tempo com você, mas é hora de ir. Eu tomei muito do seu tempo. Não, de jeito nenhum. Eu não ousaria ter pensamentos tão razoáveis. Foi um momento valioso e precioso para mim também. É uma pena que tenhamos que ir agora. Se você tiver mais tempo, que tal tomar uma taça de vinho juntos? Eu também quero estar com você, mas parece que estou ficando sem tempo. Os olhos que me observam estão começando a me incomodar, e não é como se eu não tivesse nada para fazer. De qualquer forma, isso é despedida, por enquanto. Obrigado por me entreter em meio à minha rotina chata e letárgica. Este humilde humano é honrado. Finalmente, tenho vergonha de dizer isso, mas se não estou incomodando você, posso pedir um autógrafo, é claro. Seria um prazer. Eu sabia que Doon Keelong era popular no inferno, mas não conseguia nem imaginar que Lúcifer também faria tal pedido. Ela entregou livros escritos em linguagem demoníaca que eu nunca tinha visto antes. Vendo que algo sobre uma praga estava escrito neles, seu conteúdo não seria uma palestra. Eu não sabia de onde vinham todas as dezenas de livros, mas os mordomos de bigode estavam ocupados movendo os livros não identificados para mim. Meu braço até começou a doer. No entanto, eu tive que fazer muito, pelo menos, para retribuir a ela. Foi um bom negócio de qualquer maneira, considerando que eu poderia ganhar o favor dela com um pouco de esforço extra. Certamente, a palestra naquela época estava devidamente enraizada no coração dos moderados. Existem muitos livros. Você gosta de ler? Eles são de um evento realizado no inferno. Não, são livros de uma exposição. Para mais informações. Eu estava sendo muito arrogante. Ela riu silenciosamente. Eu não sabia se Lúcifer esqueceu que ela disse que estava com pressa, mas ela estava bem calma enquanto esperava que eu terminasse de assinar todas as escrituras. Eu sabia que o eixo do tempo do mundo inconsciente do mundo em que estávamos era diferente, mas parecia que muito tempo havia passado. Enquanto movia meu braço mecanicamente sem pensar, fiquei curioso sobre como Shueijin reagiria naquele mundo. Ao contrário de antes, comecei a me sentir um pouco nervoso. Achei que terminaria em breve, mas não conseguia nem ver o fim da fila. Eventualmente, depois de mais algumas horas, ela assentiu satisfatoriamente. Foi um prazer conhecê-lo. Não. Foi um prazer. Estou preocupado por estar atrasando muito do seu tempo. Ah, tudo bem. Na verdade, não estava tudo bem. Vendo que meu estado atual ainda estava sendo mantido, não parecia que eu havia deixado o quinto distrito, mas ainda não seria bom se eu permanecesse desmaiado por muito tempo. Eu já consegui o que pretendia e devo ter feito tudo o que tinha que fazer. Eu queria que ela me mandasse de volta, mas eu não sabia como terminar o adeus prolongado. Felizmente, Lúcifer também parecia pensar que era hora de terminar a conversa. Foi divertido, comandante da Legião Lei Keelong. No momento em que ela acenou levemente, minha visão começou a mudar quando senti meu corpo caindo no abismo. Por favor. Por favor. Que diabos? A primeira cena que vi foi o rosto de Shueijin. Por que você está tão perto? Eu não sabia se ela estava ciente de que estava chorando em mim, mas suas lágrimas continuaram a cair no meu rosto. Eu não sabia quanto tempo durava a condição, mas, felizmente, não parecia que muito tempo havia se passado. Talvez tenha sido até menos de 30 minutos. Eu estava cansado e senti vontade de tirar uma soneca, mas... cheirar. Eu me movi um pouco, ouvindo sua voz. Ah! Claro, ela expressou sua preocupação imediatamente. São. Você está bem? Você está realmente bem? Onde estou? Você não consegue se lembrar? Eu sou Shueijin. E este é o quinto distrito. Você é Lei Keelong da Guilda Azul. E somos amigos. Eu não perguntei isso, Yejin. Eu não disse que não era nada. Eu me lembro de tudo. Então você não precisa me explicar. Você não precisa me tratar como se eu fosse um homem velho com demência. A maldição ainda não atingiu esse estágio. Lembro-me de tudo vividamente. Você estava chorando alto antes e ainda está chorando. Quem? Cheirar. Quem disse que estou chorando? Obrigada. Por ouvir meu pedido. Se você acordasse 10 minutos depois, eu já teria levado você para a guilda. Não.
Se eu pudesse, eu teria levado você lá agora. Eu já te disse. Estou bem. Posso? De qualquer forma, obrigado. Quanto tempo se passou exatamente? Cerca de 15 minutos. Estou deitado há um bom tempo. Você está realmente bem? Você tem certeza? Sim, isso acontece às vezes. Para que você possa ficar tranquilo. Eu já te disse isso algumas vezes, mas você não precisa levar isso muito a sério. Se você está passando por um momento difícil, você pode me dizer. Um momento difícil. Yejin, de jeito nenhum. Ganhamos o jackpot. Um realmente enorme. Eu senti como se quisesse gritar de alegria, mas ela é muito solene. O rosto de Xuejin, que testemunhou a gravidade da situação com seus próprios olhos, me incomodou. Regressor Instruction. Capítulo 600. Caminho para vencer. 1. A atmosfera estava muito tensa, e sua reação intensa foi suficiente para fazer qualquer um que a visse pensar que eu estava realmente morto. O que mais eu precisava dizer? Com o nariz escorrendo e o rosto cheio de lágrimas, era tão diferente dela. Eu tive um pensamento breve e maldoso sobre ela exagerar, mas, pensando nisso, era natural ter tal reação. Sim, como deve ter sido surpreendente do ponto de vista dela. Ela não acabou de ouvir a notícia chocante de que eu estava gradualmente perdendo minha memória. Como ela deve ter ficado envergonhada ao testemunhar esse homem fraco desmaiar depois de se afastar repetidamente. Embora eu não tenha visto mais nada depois de desmaiar, não seria estranho se ela tivesse entrado em pânico a ponto de nem parar para ouvir minha explicação. Uma coisa era certa, porém, ela deve ter batido o pé. Olhando para ela, meu olhar caiu sem motivo. Provavelmente mais porque, ao contrário dela, que estava mentalmente traumatizada, a lembrança do jantar luxuoso servido por Lucifer não havia desaparecido da minha mente. Foi muito bom. Foi um serviço de jantar bom o suficiente para estar no mesmo nível do salmão espelhado. Além do fato de que eu tinha acabado de receber uma espada de grau mítico, comecei a sentir pena dela. Estou bem, tranquilizei-a. Você continua dizendo que está bem, mas como posso acreditar em você? Por favor, cuide de si mesmo. Se você está doente, pode me dizer, e se estiver passando por um momento difícil, pode expressar isso também. Muitas pessoas podem ajudá-lo, mas por quê? Acho que seria melhor ser honesta com o mestre da guilda. O quê? Temos que contar a todos e encontrar uma solução juntos. Acho que não há outra maneira. Realmente. E se você realmente esquecer tudo? Então. Chorar. Ela estava evidentemente prestes a chorar. É por isso que não estou dizendo a eles. Veja como você está reagindo agora, então imagine como os outros se sentiriam. Como eu disse, há uma ordem no trabalho. Eu priorizei minha vida sobre minha memória, então não pense em deixá-los saber. Todo mundo tem trabalho a fazer e se preparar. Não tenho tempo a perder sendo pego em algo estranho. Porque isso é estranho. Você não está perdendo seu tempo. Isso é. Se isso não é perda de tempo, o que você acha que é perda de tempo? Lutar para descobrir uma cura agora é como tentar pegar fumaça com as mãos. Ainda assim, eu disse que não estava doente. Se tivesse sido realmente doloroso, eu teria saído primeiro e feito barulho sobre isso. Você me conhece, então por que você está fazendo isso? Não piore a situação sem motivo. Acho que seria melhor me juntar aos outros membros do partido agora. Não é bom ficar longe por muito tempo. Por favor, haja como se nada tivesse acontecido. Lave o rosto e acalme-se. Eles suspeitarão que algo aconteceu. Vamos rápido. Rapidamente. Ela permaneceu em silêncio. Bastardo estúpido. Seus pequenos murmúrios estavam evidentemente cheios de preocupação. Ela estava me amaldiçoando baixinho, mas eu não conseguia encontrar em mim para ficar chateado com ela. Primeiro, eu estava com um humor bom o suficiente para querer dançar porque eu tinha conseguido a espada mágica de grau mítico armazenada na bolsa infinita. Não era natural que meus passos se tornassem mais leves sem o meu conhecimento. Eu tinha conseguido algo melhor do que pensei que conseguiria. O fato de Xuejin não ter informado mais ninguém também foi notícia suficiente para merecer um sinal de positivo. Este foi um problema porque ela não era muito flexível, mas desta vez parecia ter funcionado. Ela estava mostrando um pouco de ansiedade agora, mas ela seguiria a minha vontade no final. Ela não era do tipo que contava segredos que outras pessoas queriam esconder. Puxa. Ela é até pensativa. Nosso Yejin.
Embora mais algumas preocupações permanecessem, o que se tornou mais importante neste momento foi determinar o dono da espada sagrada dada por Lúcifer. Se não houvesse um dono, eu não me importaria de usá-la, mas não seria melhor se esse tipo de espada fosse empunhada por alguém que pudesse usá-la corretamente. Não houve um projeto que foi iniciado para preencher o papel do guerreiro escolhido. Não importa o caminho que você tomou ou que você percorreu, desde que tenha chegado ao seu destino. Em suma, se Benignor escolheu um guerreiro ou eu, não haveria problema com o resultado. As questões agora eram se eu poderia encontrar o guerreiro escolhido, se o guerreiro escolhido era adequado para minha espada sagrada e, finalmente, ele seria capaz de suportar o poder sagrado dessa espada sagrada. Como esta era uma espada sagrada que veio a mim de uma maneira incomum, não havia escolha a não ser ter efeitos colaterais. Era por isso que eu não seria capaz de passar isso para os outros da Guilda Azul. Além disso, pensei que os membros da Guilda Azul não seriam escolhidos por essa espada sagrada. Não seria melhor se eu fosse o único que pudesse usá-lo? Vice-mestre da guilda? Sim. Não. Não é nada. Eu estava pensando seriamente sobre isso enquanto caminhávamos, e pude ver Xuejin abrir a boca. Ela provavelmente se sentiu preocupada quando me viu espaçando novamente. Estou dizendo isso mais uma vez, mas não quero ouvir você dizer nada sobre contar aos outros. Eu não estava falando sobre isso. É só que, como reagem os outros membros do grupo? E o que eu digo ao mestre da guilda? Apenas me trate como você normalmente faz. Se você acha que é um pouco perigoso, saia e me ajude uma vez. Mas fora isso, você só precisa agir normalmente. Se a mesma coisa acontecer novamente, você pode me ajudar a lidar com isso. Eu poderia desmaiar de repente novamente. Tudo bem. Apenas diga a Insung que estou bem. Acho que ele tem estado sob muito estresse recentemente. Ele não vai acreditar. Não, ele vai. Aposto que seria ainda mais útil se você contasse a ele e não a mim. O quê? Você ficaria surpreso em saber o quanto Insung confia em você, muito mais do que você pensa. Se você apenas relatar que pareço estar bem, ele não dirá muito sobre isso. Estou certo, Yejin. Você é a primeira escolha de Kim Sung. Eu pensei. Isso é verdade? Ela perguntou preocupada. Sim. Então, você não pode contar a ele mais tarde só porque quer. Nesse interim, eu podia vê-la sorrindo. Então, se você não quer perder essa confiança, esconda isso bem. Na verdade, não acho que ele vai falar muito, mas, ainda assim, é bom ter cuidado. Se a situação ficar um pouco mais séria, eu mesmo direi a ele. Se eu tiver sorte, posso melhorar antes disso. Benignore disse que era improvável, mas quem sabe? Um milagre pode acontecer. É assim que o mundo funciona. É tão diferente de você ter esperança. Eu não quis dizer assim. É exatamente como eu disse. De alguma forma, definitivamente haverá uma solução. Podemos encontrar um avanço em um lugar como este. Posso? Vamos parar de falar sobre isso e lembre-se de me tratar normalmente. Avanço. Um avanço. Eventualmente, ouvi a voz de Park Deokegu quando caminhamos por um tempo. Por que você demorou tanto? Eu tinha algo para investigar e levar. Acho que demorou mais do que eu pensava. Como estão as coisas aqui? Como eu saberia? Pergunte ao xamã, a Yansura sobre isso. A propósito, parece que Yejin não está tão bem. Yejin estava quieto. Aconteceu alguma coisa? Olhe para esse bastardo, ele não é lento. Eu pensei. Fiquei aliviado, mas ansioso ao mesmo tempo. Ela ficou quieta por tanto tempo que eu estava ficando preocupado que ela de repente viesse adiante. Ei, ele disse que poderia ser perda de memória. Estou lhe dizendo, ele tem demência. Eu podia vê-la abrindo a boca para falar. Claro que não. Não é isso. Nada aconteceu. Eu só ajudei porque demorou mais para organizar os dados no laboratório biológico do que ele pensava. Sim, certo, vice-mestre da guilda. Ele disse que sim, viu? Eu apenas ajudei. Nada aconteceu, então você não precisa se preocupar. HMM. Vamos entrar. Felizmente, a reação foi exatamente como eu esperava. O problema era com suas pobres habilidades de atuação. Fiquei grato pelo fato de que ela parecia estar se esforçando, mas qualquer um podia ver que ela não se parecia com o normal. Ela parecia muito envergonhada e quase como se estivesse tentando se forçar a fazer alguma coisa. Eu tive que respirar fundo. Isso não era diferente de sua publicidade de que algo realmente havia acontecido. Ah, isso é perigoso.
Eu não pude fazer nada além de suspirar, vendo que suas habilidades de atuação eram piores do que eu imaginava. Eu sabia que ela não era do tipo que podia mentir, mas não esperava que fosse tão ruim. Na verdade, pensei que seria melhor ele apenas calar a boca, mas como eu poderia dizer isso a ela? Park Deok-gu também parecia estar bastante incomodado com as palavras de Xuejin, e eu podia vê-lo olhando para mim com olhos desconfiados. Quero dizer, eu estava apenas perguntando. Sério, nada aconteceu? Ele perguntou novamente. O que poderia ter acontecido aqui? Vamos entrar. Eu respondi. Bem, se Nguyen está dizendo isso, deve ser verdade, mas... Yejin parece um pouco estranho. Não sei se é apenas minha imaginação ou algo assim. Ela parece ter estado sob muito estresse recentemente. Então é apenas sua imaginação. Você vai ficar lá? Eu vou, eu vou. Estou com tanta fome que posso comer um cavalo. Se você tivesse vindo um pouco mais tarde, eu teria ido perguntar quando iríamos comer. Você poderia ter comido primeiro. Não deveríamos comer juntos. Sim. Absolutamente. Somos uma família, é claro, temos que comer juntos. Você também não está com fome. Bem, mais cedo. De repente, fechei a boca depois de quase responder inconscientemente. Foi então que Xuejin, que estava andando um passo à frente, se virou e respondeu por mim. Ele me disse que estava com fome mais cedo, então eu dei a ele um lanche simples. Oh, e mesmo? Sim. Mas ainda assim, seria melhor preparar uma refeição adequada para consumir os nutrientes certos. Sim, você deveria. Se você quer trabalhar duro, você tem que comer bem. Você deve parar de comer muita junk food e tem que comer um pouco de tudo para ser saudável. Eu havia recebido ajuda inesperada para encobrir o fumble anterior. Na verdade, era apenas uma situação menor que eu podia rir e acenar, mas esse tipo de ajuda não era indesejável. Olhei para o rosto de Xuejin, e ela me deu um leve aceno de cabeça como se me dissesse para não me incomodar. Ela me disse que iria ajudar, mas quando vi que ela realmente cuidava de mim, sorri. Pelo menos ela não vai piorar as coisas. Eu senti como se estivesse andando em uma corda estreita, mas pensei que isso já era bom o suficiente. Park Deok-gu começou a correr como se estivesse com muita fome. Jungayan, Ansura e eu no Kazugano, imersos em sua investigação de campo, também estavam saindo lentamente. Como esperado, Jungayan sorriu brilhantemente assim que viu meu rosto, e Ansura sorriu fracamente. Não havia necessidade de preparar refeições e, quando as rações de batalha que trouxemos de antemão foram organizadas grosseiramente, cada um dos membros do grupo se sentou, segurando suas colheres. Enquanto isso, Xuejin parecia um pouco cauteloso. Ela parecia estar tendo todos os tipos de pensamentos. Ela definitivamente julgou que perder minha memória não era o único sintoma. Eu não tinha certeza, mas talvez ela estivesse pensando na possibilidade de que isso estivesse causando delírio. Embora ela pudesse descartá-lo como um erro, ela não podia simplesmente deixar isso passar, pois ela mesma tinha ouvido e visto algo. Isso é compreensível. Apreciei a ajuda, mas não seria melhor esclarecer isso antes que as coisas fiquem maiores? O único sintoma foi a perda de memória, e não foi o tipo que causou o delírio. Como foram as coisas que você teve que fazer lá? Opa! Oh, eu vou voltar depois. Os dados são tão vastos que não podem ser organizados em um instante. E aqui? Havia algo que pudesse ser visto como resultado? Não. Não havia. Qualquer coisa tão incrível. Havia algo um pouco interessante, mas... quase toda a pesquisa foi interrompida. Você também acha isso, Sora? Sim. Embora houvesse dados de pesquisa sobre aprimoramento físico, ele teve efeitos colaterais fatais. Comparado com os efeitos colaterais que teve, o aumento nas estatísticas não foi tão grande. Não parecia o meio usado pelos empreiteiros demoníacos. Ainda assim, havia muitos dados sobre a convocação em si. Entendo. E Kazugano? Sim, peço desculpas, mas não tinha nada que eu pudesse verificar adequadamente. Mas acho que há muito desse tipo de material. Não há muitos estudos que foram feitos em profundidade, mas o escopo da pesquisa em si é muito amplo. Claro, a maioria deles é inútil, no entanto. E também parece perigoso. Esse é o seu padrão. É apenas a sua opinião. Eu pensei. Acho que vale a pena investigar, no entanto. Precisamos conhecer o vírus para desenvolver uma vacina. Olhando em volta, não parece que eles estudaram apenas magia negra.
Certamente há coisas que podemos usar. Foi então que Xuejin abriu a boca para perguntar com uma expressão bastante séria. Você quer dizer, por exemplo, que poderíamos tratar aqueles que sofrem de sequelas ou aqueles que estão sofrendo mentalmente? Imediatamente fiquei ansioso com a pergunta dela. Yejin, não faça isso. Não me apunhale pelas costas. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.